Olá, amigos e amigas. Hoje é 21 de março. Eu sou o Dr. Carlos Alberto e eu trago ao conhecimento de vocês o que venho pensando já há algum tempo, especialmente neste ano de 2023, com a história do movimento cultural woke nos Estados Unidos. É sobre isso que eu quero expor algumas ideias que são minhas, mas elas estão dentro de um contexto já bem compartilhado pelos políticos, pelos pensadores, especialmente americanos. Vai ter muito pouco de Brasil nessa minha história aqui. Mas, de qualquer modo, isso se aplica ao Brasil como se aplica ao mundo todo. Como é que chegamos no movimento woke? Para eu poder falar bem nisso, eu tenho que começar a dar uma base para esse pensamento. Eu trago para vocês um quadro para vocês examinarem, esse quadro que vocês estão vendo agora, onde aparece assim, lá no topo a ciência, a tecnologia e a informação numa linha reta, algo que vem do passado, está no presente, está indo para o futuro, quer dizer, está sempre aumentando a ciência, a tecnologia e a informação, ela está andando. E ela vem assim há séculos. Em 1900, então o século XX, início do século XX, houve o fim das monarquias, na Europa especialmente. Essas monarquias deram lugar às repúblicas. Pela primeira vez surgia, assim, de uma maneira generalizada, houve até uma guerra para isso, a Primeira Guerra Mundial passa muito por aí, o estabelecimento das repúblicas permitiu que os socialistas chegassem ao poder, já que era impensável que um socialista pudesse chegar ao poder em uma monarquia. A monarquia tem as portas fechadas, como você sabe, e as repúblicas são sistemas abertos. São formas de governo abertas à população, de modo geral. As portas estão abertas, a monarquia não. Ela é hereditária, de família, de grupos seletos. Pois bem, se fundaram as repúblicas. Os regimes eram democráticos, obviamente, e tinham algum poder corporativo, isto é, tinha um poder financeiro que vinha do mundo das finanças, dos bancos, das indústrias, do comércio, do dinheiro, o poder que eu chamo de poder corporativo. Mas existe também um regime republicano, de uma forma republicana, também surgiu um regime revolucionário e com um viés totalitário. E o poder não era tanto o poder corporativo, embora fosse ajudado por este, como sabemos, mas era um poder social, já que esse regime revolucionário de esquerda ou até de extrema-direita, não interessa o lado, o que importa é que é um regime revolucionário com tendências totalitárias, e ele tem um forte apelo popular, ele faz um arrastão. Então, entre 1900 e 1920, prosperaram esses regimes democráticos com o poder corporativo, mas também o mundo teve que conviver com regimes revolucionários. Veio o período de 1930 a 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, onde alguns desses regimes ficaram pelo caminho, que aconteceu com os nazistas e com os fascistas italianos. Mas a ditadura stalinista comunista, ela permaneceu. Porém, há uma novidade aqui. No pós-guerra, entre 45 e 80, surgiu uma tentação socialista nos regimes democráticos. E isso veio a acontecer, veio a se consolidar uma revolução cultural de tendência assim, de esquerda, o domínio da sociedade, da cultura, da educação, do cinema, da arte, da música, etc, etc. Quer dizer, são elementos culturais, não são elementos políticos nem militares. Não se faz revolução com bala de canhão, mas se faz com palavras, manipulação de textos. É assim que se fez a Revolução Cultural. Regimes democráticos desenvolveram isso e acabaram virando, a partir de 1980, democracias totalitárias. É o caso do Brasil, até o ano passado era assim. Hoje é uma ditadura, mas até o ano passado era assim. Nos Estados Unidos é uma democracia totalitária. A Inglaterra ficou assim, a Alemanha também. E essa democracia totalitária, ela retém do regime democrático a democracia, então, o ritual, né? Aquele epifenômeno, aquela coisa externa, assim, né? É muito, muito externo,
da democracia, com eleições de 4 em 4 anos, alternância de poder, parlamentos, partidos, aquela falácia que a democracia coloca o povo no poder. Pois bem, mas ao mesmo tempo ficavam socialistas. Como é que se acomodaram? Se transformando em democracias totalitárias. Porque o socialismo ele tende ao totalitarismo, isso é inevitável. E o poder corporativo aqui é muito grande. Finalmente chegamos ao estado corporativo woke, que é o estado que nós temos hoje. A partir de agora, o exemplo, quando eu falar em estado corporativo, quando eu falar em woke, eu estou me lembrando dos Estados Unidos. E a mensagem que os Estados Unidos está passando para o mundo todo. O mundo, na verdade, tem 3 blocos de poder. Tem o bloco da China, o bloco da Rússia e o bloco liderado pelos Estados Unidos, OTAN, que está apoiado na ONU. O poder corporativo dele vem junto com um poder paralelo, onde as pessoas mandam na nossa vida. Essas pessoas que mandam nas nossas vidas não são eleitas por nós. É o caso da ONU, do Fórum Econômico Mundial e outras instituições e fóruns internacionais. Esse é o poder woke. Bem claro, governado pelos Estados Unidos, por Biden, por exemplo, a guerra contra a Rússia, usando a Ucrânia como pretexto, é uma guerra de um poder enorme, a Rússia, contra outro poder muito grande, o poder woke, e esse já decadente em alguns setores, como veremos. O woke, então, é o estado corporativo. Às vezes ele é puramente estado, às vezes ele é mais corporativo. Eu vou chamar a atenção quando isso acontecer. Quais as características do woke? Em primeiro lugar, o woke quer dizer acordado, é o participo passado de wake. O woke é aquele que acordou. Acordou para quê mesmo? Acordou para ter ideias de esquerda e colocá-las em prática, ainda como disfarce, para não se intitular socialista ou comunista, se dizer woke ou ser chamado pelo adversário de woke é mais tranquilo. Mas ele tem umas características. Ele traz do poder corporativo aquela vontade de despovoar a terra, de fazer uma depopulação. Permanece a vontade de despovoar a terra. Há um decréscimo da credibilidade do cristianismo e do judaísmo na cultura woke, e com a consequente abolição de valores morais e culturais. O mindset agora não é mais religioso, ele é científico e tecnológico. E estamos num momento de trans e desumanização. A cultura woke está destruindo a civilização ocidental. Nada nesse momento é mais mortal do que essa ideologia comportamental. Ser woke é sentir-se avançado, acordado e, portanto, superior. Woke é uma ideologia supremacista, a qual as pessoas não woke devem obedecer e seguir. As suas cores ideológicas são de esquerda, como eu disse, variando do tom revolucionário violento, Black Lives Matter, até o extremo falso e fingido do pacificador, do não violento, de quem é contra as guerras e as armas. Mas eis que os defensores supremacistas da equidade, da inclusão, da diversidade, do desarmamento, são exatamente aqueles que estão promovendo guerras, censura e atos de violência contra os não-wokers, isto é, os conservadores. Existe uma agenda woke para este ano de 23 e ela está sendo cumprida nos Estados Unidos. Aqui introduz o conceito de equity, ou equidade. Equidade quer dizer, no pensamento woke, oportunidade, vez, hora, chance. Em vez de igualdade, igualdade se mede pelo mérito. A equidade é dar vez, dar chance, dar oportunidade. O que caracteriza, o que está nessa agenda? Um aumento das cotas woke na administração federal. Os Estados Unidos vai trabalhando de modo que só coloca pessoas woke na administração federal. Então aí nós temos um racismo polirracial, temos a ideologia de gênero LGBTQ, mais pedofilia. Nós temos, aspas, um desmanche, uma tentativa de desmanche da, aspas, supremacia branca. Isso é uma expressão woke. Fim das leis contra drogas, especialmente maconha. Desarmamento civil. Renda mínima estatal. Baixou o caboclo do Suplicy lá dos Estados Unidos. E
para falar em termos de saúde, vacinação impiedosa e irrestrita. Essa agenda, então, da diversidade, equidade e inclusão, DEI, ela está em todas as áreas, em todos os setores da sociedade americana. Dentro do governo, dentro do Estado, tentando mudar as regras e os mecanismos do Estado, como fazendo mudanças sociais estruturais profundas e radicais. O resultado prático, vou começar agora já a dar exemplos. 58 das 100 principais instituições médicas fazem a cabeça de alunos. Eles são doutrinados na cultura woke. Aprendem a cultura woke, se já não são, aprendem primeiro do que anatomia, fisiologia. Então as faculdades de medicina ficaram wokes. A teoria crítica racial, que é uma coisa que os intelectuais americanos adoram discutir, ela se diz uma escola de pensamento que tenta explicar como as estruturas e instituições de poder impactam as minorias raciais. Aqui já vem uma primeira preocupação com raça, reparem. Isso está no conceito, então, como é uma teoria crítica racial, poderíamos ter uma teoria crítica sexual e assim por diante, mas essa já está expressa, já existe tese até de doutorado sobre isso. Resultados práticos disto. Os estudos feitos estão revelando que nos Estados Unidos, 77% de jovens entre 17 e 24 anos estão inaptos para o serviço militar. Eles são woke, na verdade. Eles não estão preparados para o serviço militar. Acho que esse desenho explica bem que tipo de mundo que essa juventude woke está vivendo. Mas tem uma outra juventude que não vive o woke. Essa juventude está lá na China, está lá na Rússia, está no Irã, está na Índia. São adversários americanos. Olha, numa hora de uma guerra, ser woke é uma baita desvantagem. Uma coisa que chama bastante atenção na cultura woke é a preocupação com o meio ambiente, o clima. E aqui uso a Amazônia. O woke climático ele é amazônico. Mas isso aqui é uma chantagem, na verdade, uma enorme chantagem amazônica. Eu escrevo assim, eu defino assim, a fragilidade econômica, perda de energia social do indivíduo, reproduz-se em grande escala no país como perda de sua autonomia. As pessoas, políticos, intelectuais, artistas, jornalistas, reproduzem palavras que se tornam fantasmas reais, vivos e assustadores. É a nova língua orwelliana. Dizia Philip Dick, o escritor, a ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Se você puder controlar o significado das palavras, poderá controlar as pessoas que devem usá-las. E eu arremato. Um pretexto perfeito para o imperialismo ávido por nossos recursos hídricos, biológicos e minerais. A fome e a escassez serão as consequências. Quem deseja a ocupação da Amazônia já pensou na fome e a escassez que eles vão produzir para servir de pretexto para essa invasão. Aqui temos uma menina muito bonita, que é o símbolo do poder corporativo, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, dos psicopatas do Fórum Econômico Mundial. Ela está fazendo uma refeição woke, espera estar comendo uma barata gostosa, nutritiva, um pouco viscosa, mas bastante nutritiva, rica em proteínas, assim diz a propaganda woke. Aqui tem uma imagem de uma professora psicopata que dá larvas de insetos para os alunos da sexta série comer, lá nos Estados Unidos. Isso. Aqui o pretexto dela e da enganação woke é que as vacas estão matando o planeta. Então tá. Mas agora chegou o woke estatal, chegou o woke governo, não é corporativo. A nova ordem executiva de equidade de Biden é comunismo disfarçado. Em 16 de fevereiro deste ano, ele assinou uma ordem executiva que projeta usar agências federais para garantir pela lei a igualdade de resultados, em vez da igualdade de oportunidades ou do mérito para os americanos. O presidente Joe Biden admitiu tacitamente que seu governo está colaborando com um proeminente grupo de esquerda para promover o neomarxismo em todo o governo dos Estados Unidos.
Então isso aqui vem do governo, puramente do governo dele. A vice-presidente do Biden, Kamala Harris, ela não está demente como o Biden, mas diz muita coisa boba, muita coisa idiota. Ela chegou ao cúmulo de afirmar numa palestra que as mudanças climáticas estão contribuindo para o suicídio das crianças, né? Eu fico imaginando que tipo de cogumelo ela anda comendo para dizer uma bobagem dessa, que merece uma análise psiquiátrica severa, que eu represento aqui nesse quadro, aqui com o Freud olhando para ela e olhando para o Partido Democrata. De 4 patas tem 2 patas, já tem patas demais para o meu gosto. Será que a cultura woke é uma doença mental? O CDC, o controle de doenças infecciosas e prevenção, lá de Atlanta, Geórgia, descobriu o trabalho do CDC. Repara que o CDC é uma instituição woke. Ele descobriu que 57% das adolescentes americanas sentem-se tristes e sem esperança. Em 2021, 30% delas consideraram seriamente o suicídio e 18% sofreram violência sexual em 2022. Na Califórnia, as taxas de suicídio entre 10 e 18 anos aumentaram 20% entre 2019 e 2020. O quadro é maior entre o pessoal LGBTQ, negros, latinos, pobres, famílias de imigrantes e refugiados. Isso é um dado científico de uma universidade americana, pesquisa encomendada. O governador Walker, lá da Califórnia, diz que é preciso focar mais na equidade. Ele resolve o problema produzindo mais equidade. Chegamos num momento muito interessante aqui. O casamento da cultura woke com as empresas de tecnologia, de alta tecnologia, as infotechs. Como o Estado americano se juntou, através do seu Ministério da Justiça, com essas empresas big techs, os WhatsApps, os Twitter, YouTube, Facebook da vida, para formar uma nova justiça woke dentro dos Estados Unidos. Voltarei daqui a pouco. Continuando, eu falava como, e aliás, o momento é exatamente esse que está acontecendo, exatamente agora, nesse instante dos Estados Unidos, a luta de Trump contra aquele promotor distrital lá de Manhattan. Como é que no ano passado e nas eleições, em 2020 nos Estados Unidos, ficou muito consolidado, plasmado e hoje provado com a abertura dos famosos twitters do Elon Musk, o Departamento de Justiça, o FBI e outras agências federais, não é apenas são todas as agências, a Homeland Security, Forças Armadas, especialmente Marinha, instituições com um poder tecnológico incrível, fizeram um casamento perfeito com essas infotechs e elas ajudaram o governo. A mídia tradicional, woke, CNN, ABC, NBC, Washington Post, New York Times, por aí vai, já tradicionalmente é sempre chapa branca, há muito tempo que é assim. As redes sociais, no entanto, governadas e controladas severamente com a aplicação de censura sobre nós, usuários, fez um casamento perfeito com as agências federais americanas para a alegria do seu Biden. E o Biden conseguiu instituir a sua doutrinazinha marxista furada, que eu chamo de woke, e eles também, né? Um exemplo clássico ficou agora quando quando o Trump revelou que ele poderia ser preso, inclusive hoje, exatamente hoje, 21 de março, parece que ficou o indiciamento para quarta-feira da semana que vem. Eu não vou botar muita ênfase nisso, porque o que eu estou falando sobre o woke não tem a ver, não está baseado no fato real ocorrido, que está ocorrendo agora nesse instante. Isso, por enquanto, não é história, isso é jornalismo, isso não é pesquisa. Então, como é muito oportuno falar que o Ministério Público americano foi infiltrado pelo poder corporativo que veio do Fórum Econômico Mundial, da ONU, governo chinês, etc. George Soros é o grande comprador de gente. Ele não compra apenas artistas de televisão, ele não compra apenas jornalistas, ele compra Ministério Público
a varejo, são dezenas. Um deles é o Alvin Bragg, de Manhattan. Será que ele vai prender Trump, eu pergunto? Reparem a interferência, esse tipo de Ministério Público woke. Lá não tem as Forças Armadas como protagonistas, nem a Justiça propriamente dita, muito menos a Suprema Corte. Mas as coisas acontecem nos distritos, né, nas localidades onde o Ministério Público está mais presente e é mais numeroso e também mais barato. O New York Post já sabia do currículo desse Alvin Bragg, que ele vai chegar soltando todo mundo. A foto da posse dele já anuncia que a anarquia vai mandar em Nova York. O homem solta bandido e prende inocentes. Bom, agora chegamos no momento do LBGTQ, que nos Estados Unidos passou a ser, assim, condição sine qua non para estar no governo do presidente Biden. Ele firmou o governo dele em cima de dois pilares básicos, racismo e LBGT. Eu imagino essa situação, LBGT, como eu coloco duas bolinhas aqui, do direito da pessoa humana até ao crime coletivo político. Quer dizer, algo que era um direito da pessoa humana, escolher o que quiser fazer, do seu sexo, mas quando isso se transforma em crime, como veremos alguns exemplos, e esse crime tem a polícia é obrigada a fechar os olhos, porque o Ministério Público está fechando os olhos para o crime e os criminosos. Então, aquela política de não houve crime nenhum, vamos descaracterizar o crime, vamos relativizar o crime. Isso é um procedimento perigoso, porque do relativismo moral vem a ruína social. É uma questão de tempo. Não se trata aqui de uma questão sexual, se trata de uma questão política, de uma escolha mal feita, desastrosa, que está redundando no decréscimo da credibilidade e do poder americano. Houve uma tentativa na Inglaterra, agora recentemente, o primeiro-ministro da Inglaterra teve que fazer uma intervenção, porque tinha professores idiotas informando que existe 100 gêneros, e que a ideia da virgindade é apenas uma construção social. Um dia, se alguém encontrar uma virgem e for casar com ela, é bom levar um engenheiro junto com ele. Quer dizer, a coisa está assim no mundo todo, inclusive na Inglaterra. Mas já está há muitos anos, né? De agora. A cultura woke, ela tem esse fascínio de atrair gente jovem e com pouca educação. Aliás, a educação é feita para isto mesmo. Tu diminui a educação, produz empobrecimento da educação, as coisas ficam assim, gerando confusão, tudo é confuso na cabeça de um jovem e começa a aparecer comportamentos estranhos. Aqui um exemplo de um tarado que foi preso abusando de um nenê de fraldas. O tarado chama-se Maria Childers. Aqui está vestidinha de Alice no País das Maravilhas. Pois a Alice está bem guardada numa prisão, com uma fiança de $100 mil que tomou, e vai esperar julgamento por abusar. Isso aqui é o crime que eu digo. Mas desse aí parece que vai haver um castigo. E lá na Rússia, olha só, agora, recentemente, faz um mês, lá na Sibéria, um juiz, atendendo uma ação pública do Ministério Público da República Federativa da Rússia, portanto, em nome do Estado russo, o juiz acolheu e condenou um cara que mudou de sexo, um transgênero. A alegação do juiz é simples. O cara tinha recém-casado e mudou de sexo depois do casamento. Aí o juiz, então, já que tu mudou de sexo, anula teu casamento, então. Aqui eu escrevo woke, aqui não. Não entra woke na Rússia. Como não tem woke também na China, ele sabe o perigo dessa ideologia da fraqueza. Ele sabe, exatamente. E agora chegamos no momento mais perigoso de todos. A ditadura sanitária. Governos woke em todo o mundo, às expensas teóricas, ideológicas do Fórum Econômico Mundial, da Organização Mundial de Saúde, uma organização hoje pertencente ao Partido Comunista Chinês, inteiramente a serviço do próprio
diretor-presidente, é do PCC chinês. Essa ditadura sanitária, aproveita-se. O que é uma ditadura sanitária? É uma ditadura que usa como pretexto a saúde pública. Então ela toma medidas extremas, sempre em favor da saúde pública. Nós vimos o Dória tentando fazer isso em 2020 no Brasil. A gente viu o que aconteceu. Mas a ditadura sanitária, em nível internacional, ela já pensa em governo mundial. Se puder, ela vai esterilizar, ela vai castrar, ela não apenas fará lockdown, ela vai prender, e a vacinação é obrigatória. Não interessa a vacina, não interessa a vontade de ninguém. A ditadura é para isso mesmo, é para não ter respeito nenhuma Constituição nenhuma, direito privado, particular, individual nenhum, tudo em nome da saúde pública, tudo aqui em nome do povo, do coletivo. Apresento para vocês a capa do livro do Blade Runner. Não confunda o Blade Runner do filme, aquele do Harrison Ford, dos replicantes. Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás por um cara chamado Alan Nourse. Aqui está ele. Alan Nourse era médico, que nem eu, gostava de ficção científica, que nem eu, só que ele escreveu livros e eu faço vídeos. Em 1928 ele nasceu, em 92 ele morreu. Ele não viu o Auckland, a terra do Wok, o mundo virado num Wok. Ele conheceu a terra do nunca, o Neverland, o mundo da fantasia, da ficção. E qual era a ficção? Ele dizia que num futuro um governo totalitário ia obrigar toda a população a ser esterilizada. Quem não fosse esterilizado não teria mais acesso a serviços públicos. Porém, na historinha, no romance, tem um médico que se revolta contra esse estado de coisas e continua fazendo suas cirurgias sem o Estado saber. Mas ele precisa dos materiais, ele precisa das lâminas, das pinças, do bisturi, da tesoura, ele precisa das blades, das lâminas. E alguém tem que correr e trazer para ele, correr da polícia e trazer para ele. Daí o nome Blade Runner. O cara que arrisca a vida levando o material cirúrgico para o doutor fazer o trabalho que ele faz. Essa é a ideia do Blade Runner. Alguém se revolta e resiste à tentativa absurda da esterilização forçada. A esterilização forçada não é tão ficção assim. Volta e meia, ela cai na cabeça de um psicopata e ela ganha um certo alento, ela vai adiante e aos pouquinhos eles vão avançando. Aliás, quando se fala em meio ambiente, quando se fala em higiene, em vigilância sanitária, quando se fala nisso, nós já estamos com um pé nisso, porque foi assim que nasceu a eugenia. O Hitler fez o racismo, matou tanta gente e pegou mal. Aí inventaram uma coisinha um pouco melhor. Vamos falar do meio ambiente. Nasceu o ambientalismo, a ideologia. Não estou falando da ecologia, estou falando do ismo, da ideologia, que é a continuação da eugenia, é uma continuação do racismo. E, última análise, aqui está a velha ideia da depopulação, eliminar ou diminuir o número de seres humanos no planeta Terra, e a melhor maneira, uma delas é esterilizar as pessoas. Essa é a história do Blade Runner. Essa é contra isso que um médico se revolta. Quando chegamos a um estado desse, nós vamos ter, já como sinal, problemas mentais, começam a ser detectados. Uma universidade americana recebeu uma encomenda e fez um trabalho enorme. Eu tenho isso aqui no arquivo PDF, eu deixei o link para consulta de vocês. Por que a saúde mental das garotas liberais, das meninas, das mulheres, woke, piorou primeiro e mais rápido do que as conservadoras? Olha a pergunta. Dos vários gráficos que tem, eu escolhi esse, porque é bem claro, são scores de depressão por gênero e política. As linhas azuis são de mulheres e homens woke. A linha vermelha cor de laranja são de mulheres e homens conservadores. Reparem que o gráfico, eles veem, as linhas são paralelas até 2010, 2011, quando começa a subir. Os azuis, isto é, as meninas e os meninos woke, sobe primeiro, começam a aumentar os casos de depressão entre eles.
E os que não são, os conservadores, tanto homem como mulher, também aumentam o número de casos de depressão, não tanto quanto no primeiro grupo, mas mais tardiamente. Então, as woke piram primeiro, né? Primeiro e mais seriamente do que os conservadores. Isso aqui é fato, não dá para brigar com esse fato. Existe mais ou menos uns 8 ou 9 desses gráficos, assim, de todos os tipos. Esse aqui é o mais simples, eu escolhi porque é fácil para vocês poderem entender. E alguém conclui, aspas, estamos há uma década na maior epidemia de doença mental adolescente já registrada. Eu falei antes, no caso da Califórnia, que aumentou o número de suicídios entre jovens. O caso aqui é nas mulheres, que nas mulheres o problema é maior. O estudo detectou que entre mulheres a depressão ocorre com mais gravidade e antes do que em homens. E principalmente na cultura woke. Então temos uma ficção do Blade Runner, nós temos um ficção, que é a epidemia do Covid-19 e as vacinas, com essas duas personagens belíssimas aqui, que vocês estão vendo. E nós temos o final, o fuckção, é quando a gente se fode mesmo. Desculpe o palavrão, mas é exatamente, é ficção, ficção e fucção. É o que está acontecendo. E tem um countdown, tem um relógio com contagem regressiva para nós, humanos. Será que nós vamos acordar? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, já está aparecendo uma resistência contra a cultura woke. Nós acordamos para a pandemia de vocês. Não consentimos com a vacina do Bill Gates. Mas o Brasil ainda não acordou. O Brasil continua woke. E vai continuar assim durante muito tempo. O presidente Biden também é burro. Ele não é apenas demente. Ele vai mexer num negócio perigoso. Aliás, já mexeu. Ele está colocando restrições ao armamento dos americanos. Isso aí é mortal lá. Então ele arrumou uma bronca com a segunda emenda da Constituição americana. Traduzindo, há uma milícia bem regulada, sendo necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser infringido. Essa é a segunda emenda. E o Biden está mandando contra a segunda emenda. Aqui tem um revólver, tem 4 balas, uma para cada pata dele. Ele vai tentar empurrar a inclusão, a equidade, diversidade, LBGT, raça para cima da segunda emenda, ele vai se dar mal. Porque a criminalidade está aumentando terrivelmente nos Estados Unidos, porque em lugares onde as pessoas estão sendo desarmadas e os bandidos não vão mais para a cadeia. A gente já viu um filme parecido em certos países da América Latina, eu não me lembro agora quais são. Um outro caso de o que é bandido, que era bandido, hoje não é mais. Na década de 50 e 60, os mais velhos vão se lembrar da Angela Davis, procurada pelo FBI. O Malcolm X, terrorista negro, era o Black Power, mas um Black Power, Black Panther, são panteras negras, partiam para o crime, assalto a bancos, sequestros, então tinha assassinatos e tudo, e o FBI na pegada deles. Hoje o FBI protege o Black Lives Matter, e o Black Lives Matter, para ganhar a eleição, serve. Aquela mãozinha amorosa, com aquela mão esquerda levantada para cima, uma nítida postura de alguém que está cheio de amor, cheio de compaixão, generosidade, bondade, parece até um cristão. Será que não é? E do lado, ali está o logo do FBI, que protege o woke. A cultura woke está até nas Forças Armadas, aqui é doloroso. A ponto de, agora, a administração Biden pagar até $120 mil por ano para treinadores dessa doutrina, diversidade, equidade e inclusão. A diversidade é um imperativo crítico estratégico para a prontidão e realização das missões. Fico só imaginando Putin ouvindo isso e o Xi Jinping ouvindo isso. Vão dar risada. O Newt Gingrich já está dando risada. Os chineses vão rir da nossa cara. Os russos já estão rindo. Os Estados Unidos quer guerra?
mas com cultura woke nas Forças Armadas. Olha o que está virado nisso aí. Olha os woke warfighters. O senador Marco Rubio, republicano, e o representante Chip Roy escreveram um livro. Esses guerreiros woke, com balinhas no capacete do arco-íris, o general fazendo propaganda. Os caras já fizeram uma sacanagem ali no meme, mas o cara assumiu isso aí. Soldados se beijando, quer dizer, esse tipo de cultura no serviço militar e na guerra vai custar muito caro. Tem gente preocupada com isso, esperando que passe logo essa onda woke, que eles não cheguem às vias de fato, porque a derrota da americana vai ser triste. E o russo está só esperando, está chamando. O Putin está chamando, então vem aqui. Vem com o teu exército woke, Biden, vem. O racismo democrata é financiado. O Partido Democrata, o Black Lives Matter e um monte de ramos de organizações auxiliares do Black Lives Matter receberam 83 bilhões de dólares. Da BlackRock, 810 milhões, o Walmart, 100 milhões de dólares, bancos americanos, 160, Morgan Stanley, 39. Olha, é dinheiro que não para mais, é dinheiro da Boeing, da Northrop Grumman, fabricante de aviões, da Raytheon, fabricantes de radares, equipamentos eletrônicos de vigilância, grupos midiáticos do Walt Disney, Banco da América, companhias de aviação, a Nike dos esportes, AT&T, Apple, 100 milhões de dólares, American Express, cartão de crédito, 50 milhões, indústria farmacêutica, 62 milhões, deve ter muito mais, o que não aparece da indústria farmacêutica. Essa fonte é da Claremont, da Universidade Indiana, eu acho. É um database, é enorme de grande. Esse link aí vocês acessam, acerta esse link, dá para ler tudo isso aí. Como é que isso aí é aberto, não é segredo nenhum. Chegamos na inteligência artificial, e eis que a inteligência artificial também é woke. O computador que está por trás é sexualmente correto, politicamente correto, ideologicamente correto e eletronicamente infalível, mais do que correto. Então, já há reclamação que eles estão roubando nas cartas. Um estudo do Manhattan Institute confirma que o chat GPT tem viés de extrema esquerda e discrimina conservadores brancos. Portanto, é o woke bot. Quando consultado, foi feito 6 mil perguntas para o OpenAI do Elon Musk. O woke bot reagiu mais tendencialmente contra homens, brancos, americanos, religiosos, héteros, classe média e ricos, republicanos. E o woke-bot é tendencialmente a favor de mulheres, negras, imigrantes e refugiados, ateus, LGBT, pobres, socialistas e democratas. A inteligência artificial é woke também. E o maior dos wokes, o maior de todos, é a desinformação. Lembra do Philip Dick? Quem manipula as palavras, né, acaba manipulando as pessoas. A desinformação, a desinformácia, como diziam os russos, essa palavra é soviética, ela passa pelos verificadores de verdade, pelos fatos, que enxerga e descobre boatos expiatórios e acaba explodindo nas redes sociais, onde nós estamos. Porém, a desinformação também é do próprio dono da rede social. Logo, isso é censura descarada. É simples assim, é censura. Esse é o grande e o pior woke que os países todos estão atravessando. Se cria ameaças, constrangimentos e etc. E assim nós vamos. Esse é o trabalho que eu quis fazer sobre o woke. Espero que aproveitem. Ficou um pouco demorado, mas eu acho que mais ainda tem, mas o suficiente já parece que foi mostrado. Muito obrigado.